Amém. Levanta a sua Bíblia, seu smartphone, que você estiver usando aí como Bíblia. Não uso nada a sua cabeça, então. Diz assim, eu sou tudo aquilo que a tua palavra diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a tua palavra diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a tua palavra diz que eu posso fazer. Minha mente está atenta e o meu coração alerta à tua palavra. Amém. Que bom que você está aqui nessa noite. Deus possa falar com você. Nós temos trabalhado a série Firme Seus Passos na Fé, crescendo, na verdade, firme seus passos na fé. A semana passada, Silvia falou conosco a respeito do tema crescendo em conhecimento e frutificando em obras. E hoje nós vamos falar firme seus passos na fé, manifestando progresso. Quando você imagina um pódio, a imagem de um pódio, né? Onde ali 3 lugares, nós vemos o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar, este pódio aí. Esquece do primeiro lugar. Entre o segundo e o terceiro lugar, quem é a pessoa mais feliz? O que você acha? O segundo ou o terceiro? Está mais feliz naquele momento? É bem provável que o terceiro, por quê? Porque o terceiro ele está dizendo, pelo menos eu subi no pódio. Dependendo do esporte, ele combateu ou ele teve que jogar e disputar com o quarto lugar para ser o vencedor. Agora o segundo, ele está pensando diferente. Ele tem desenvolvido dentro dele um sentimento negativo de se ao menos. Se ao menos. Então nós temos o se ao menos do segundo, porque é bem provável também que ele disputou, e todos os 3 disputaram pelo primeiro lugar, o segundo em alguns esportes contra o primeiro, e ele saiu derrotado. Então ele está ali, se ao menos, sentimento negativo. O terceiro lugar, ele está feliz, pelo menos eu consegui subir no pódio. Na verdade, o terceiro lugar é aquele medíocre, né? Aquele que está satisfeito com a derrota. E o segundo lugar, ele está desenvolvendo esse sentimento de arrependimento. Poxa, eu podia ter exercitado mais. Se ao menos eu tivesse me dedicado mais à minha dieta. Se ao menos eu tivesse treinado mais. Se ao menos eu tivesse me esforçado mais. E esse sentimento negativo. E muitas vezes nós somos treinados a talvez disfarçar os nossos sentimentos negativos. Quando nós sentimos algo negativo é porque você sente que infringiu algum valor que você tinha, e esse sentimento negativo de arrependimento, às vezes você busca um refúgio desse sentimento negativo. Eu estou se sentindo mal porque algo não deu certo, porque alguma coisa aconteceu, então eu vou ver um filme, alguns vão na bebida, outros vão me distrair com os amigos, e quando nós temos que refletir a respeito do porquê esse sentimento negativo está acontecendo comigo. E no caso do segundo lugar, poxa, se ao menos, talvez o sentimento negativo do se ao menos contra o pelo menos, e não viva na perspectiva de vida do pelo menos eu tenho um emprego. Eu nunca fui promovido, mas pelo menos eu nunca fui demitido. Então pelo menos eu casei, né? Pelo menos eu tenho saúde. Não viva nessa perspectiva, viva na perspectiva do se ao menos. Porque o se ao menos, ele está dizendo que você, na próxima vez, você pode fazer melhor. Se ao menos. Eu me lembro que, quando eu tinha, na verdade, 19 anos, eu perdi meu pai e eu fiquei com aquele sentimento, se ao menos. Se ao menos eu tivesse dedicado um pouco mais de tempo para meu pai. Se ao menos eu tivesse ido naquele lugar que meu pai me convidou para ir naquele dia. Se ao menos eu tivesse dito para o meu pai aquelas coisas que, poxa, agora é tarde demais. Só que se ao menos que nós pensamos e vivemos nessa perspectiva, tem que te fazer pensar, poxa, a próxima vez eu vou fazer melhor. Então eu tenho outros parentes, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos, eu tenho outras pessoas que se ao menos vai me fazer mudar a perspectiva, pode ser para mim um combustível para ser melhor da próxima vez. Então às vezes coisas quando dão erradas para nós, em alguns aspectos da nossa vida pode ser para nós combustível para ser melhor. Pedro negou Jesus. E gerou depois aquele sentimento de arrependimento no seu coração, se ao menos. E Pedro, historiadores dizem que no final da sua vida, ele se entregou. Talvez ele teve outra oportunidade de negar Jesus, mas ele fez diferente. Ele não negou, ele se negou, ele se entregou. Ele não negou, ele se entregou. E ele morreu
crucificado de ponta cabeça por não sentir-se digno de morrer como o seu mestre. Há uma ideia chamada Kaizen, dos japoneses, que diz para você crescer, cresça 1% ao dia. Às vezes nós queremos grandes transformações, grandes mudanças, mas mude, cresça 1% ao dia. A ideia de muitos projetos, grandes projetos fracassarem, é porque eles não celebram pequenas vitórias, eles olham só lá na frente e você tem que pensar, poxa, eu posso crescer um pouquinho por dia, de alguma forma. Eu posso crescer no meu intelecto, eu posso melhorar as minhas emoções, eu posso melhorar os meus relacionamentos, mas 1% ao dia já é suficiente, porque lá na frente haverá uma grande melhora na sua vida. E nós, às vezes, almejamos por grandes transformações e fracassamos, porque é difícil. 1% ao dia, um pouquinho ao dia, nós podemos assim crescer. E há muita gente hoje que vive muito em função do depois, esquece do hoje. Então, aquele que entra no dia pensando, almejando pelo fim do dia, ele entra na semana almejando pela sexta-feira. Quando vem fim de semana, ele entra no ano pensando nas férias, no fim do ano. E certa vez eu ouvi, inclusive, o pastor Edson falando nesse lugar, que ele gosta muito dos começos, era uma mensagem de fim de ano. E os começos nos fazem refletir. Os começos são melhores do que os fins. Eu prefiro o começo do dia, me identifiquei, do que o fim do dia. Porque o começo do dia eu penso que eu posso renovar, fazer diferente. O começo da semana, eu posso ser melhor nessa semana. Como podemos produzir mais nessa semana? Como podemos ser melhores nessa semana? A ideia das pessoas, às vezes, odiarem a segunda-feira, né? E amarem a sexta-feira. Nós temos que entrar numa ideia avessa a essa, de que, poxa, é o começo da semana, eu posso ser bom, eu posso ser melhor, eu posso amar a segunda-feira para ser uma pessoa diferente, chegar na sexta-feira melhor, uma pessoa transformada, renovada, tendo melhorado 1% ao dia. E John Maxwell, ele diz assim que o segredo do sucesso está onde? O segredo na sua agenda diária. Ele afirma o seguinte: deixa eu passar o dia com você e ver como você lida com esse dia, como você encara o seu dia, e eu vou saber se você vai ser ou não uma pessoa de sucesso. Porque o sucesso, para muitos, é algo que você almeja lá na frente de ser bem-sucedido, mas começa a partir do momento que você acorda, como você acorda, todos os dias. E eu gostaria de fazer a leitura de primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 14 ao 16, que diz: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero, e medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Pai, essa é a sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de meditar na sua verdade, aprender com a sua verdade, que possamos aplicar no nosso dia a dia, viver como testemunhas do Senhor, meu Pai, progredindo e crescendo em nome de Jesus. Amém. Timóteo, ele se converte ao cristianismo, provavelmente numa viagem de Paulo a Listra, e Timóteo já havia sido doutrinado pela sua mãe e pela sua avó na cultura judaica, né? Ele conhecia sabiamente os preceitos da lei, e ele então se torna um filho na fé de Paulo, e em seguida um companheiro de Paulo nas suas viagens, um discípulo de Paulo. Depois ele se torna um líder, com a imposição das mãos dos presbíteros. Não foi ele que se intitulou líder, mas foram as pessoas, os líderes da igreja, que oraram por ele, o consagraram a ser líder. E nessa cultura, na época, se valorizava muito os anciãos e se desprezava muito os jovens. Diferente da nossa cultura hoje, onde se valoriza muito os jovens e às vezes despreza a ideia dos anciãos, precisa haver sim um equilíbrio. E Timóteo, diante dessa cultura, se sentia retraído, e também pela sua personalidade, se sentia tímido. E Paulo fala: Timóteo, você recebeu uma incumbência, uma comissão, uma missão, uma responsabilidade, então você precisa manifestar a todos o seu progresso, você precisa viver a verdade com zelo, com esmero. Então manifeste progresso, Timóteo, manifeste progresso. Diga para a pessoa do seu lado: eu quero ver o teu progresso.
Aí eu te pergunto, será que as pessoas querem ver o nosso progresso mesmo? O que você acha? Não sei. Será que eles querem ver o meu progresso? Alguém disse que se você quer saber quem é o seu amigo, não conte a respeito dos problemas que ocorreram com você, das coisas negativas, ruins. As pessoas, na verdade, quando você conta a respeito dos problemas, elas se compadecem com você, isso geral, é normal, ok. Mas você vai saber quem é seu amigo quando você contar sobre um progresso seu, um sucesso. Você percebe, sabe aonde? No semblante. Conta algo que deu certo, algo que você está fazendo, conquistando, ganhando, vencendo, progredindo, e perceba o semblante. Alguém disse isso e parece bem verdade, viu? E é bem interessante porque a Bíblia fala assim para a gente chorar com quem chora e se alegrar com quem? O que é mais fácil fazer, chorar com quem chora ou se alegrar com quem se alegra? Todo mundo acha que é mais fácil se alegrar? Chorar é mais fácil. Alguém está sofrendo, poxa, eu vou sofrer junto. Vou compadecer junto com essa pessoa. Mas se alegrar com quem se alegra é diferente, porque, poxa, a minha amiga conseguiu um namorado novo. Eu não. O meu amigo foi promovido, meu colega de trabalho, eu não. Aí ele comprou um carro novo do ano. Eu com a minha bicicletinha. É muito mais fácil chorar com quem? Chora do que se alegrar com quem? Se alegra, mas uma pessoa que progride, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa de sucesso. Porque sucesso não é riqueza. Vai muito além disso. Ela é bem resolvida, ela é capaz de se alegrar com quem? Se alegra. Se você não consegue se alegrar com quem se alegra, é porque você tem que resolver muitas coisas no seu coração. Quando alguém te conta uma vitória, fique feliz. E eu gostaria de dizer para você, seja discreto a respeito das suas vitórias, inclusive a respeito dos seus processos. Porque há uma diferença do progresso e do processo. O processo é importante para o progresso, mas nem sempre há progresso no processo. Entenderam? Nem sempre há progresso no processo, porque a gente entra às vezes no processo e já quer mostrar para todo mundo o nosso processo, sem ter havido nenhum progresso. Eu vou começar a academia, primeiro dia da academia, já vou postar uma foto. Comecei em janeiro, comprei meu whey protein. Minha roupa nova de academia, durou 2 semanas, aquelas fotos, nunca mais, sumiram as fotos da academia, Não precisa apresentar o processo, deixe que mais tarde todos vão naturalmente evidenciar o seu progresso. Ele fez academia há tanto tempo, está do mesmo jeito, mudou nada. Mesma forma, cilíndrica, mas aí o cara começa a ler livro, ele posta lá os 4 livros do mês, pelo menos 4. Aqui é uma sessão de livros, vou postar. Mas ele continua com as mesmas conversas e ele não parece mais inteligente pelas conversas. Não preciso mostrar o processo e nem é muito bom às vezes, viu? Mostrar o sucesso, muitas vezes, as pessoas vão ver, e aqui Paulo fala para Timóteo, deixa que eles vejam o teu progresso, não o teu processo. Ele não fala, Timóteo, mostra para eles que você lê a Bíblia, mostra para eles que você medita. Ele fala, medita nessas coisas, sim, se dedique a elas, mas manifeste a eles o seu progresso, e na verdade nós temos que progredir, nós temos que crescer. Em primeiro lugar, firme seus passos na fé, manifestando progresso, sem negligência, sem negligência. O verso 14 diz, não seja negligente para com o dom que você recebeu, não seja negligente. Uma pessoa desleixada é uma pessoa negligente. Pode começar o dia negligente, vou arrumar a cama, afinal eu estou com pressa, não vou arrumar a cama, ninguém está vendo, você está vendo, isso basta. Nem precisa falar que Deus, você está vendo que você já não cumpriu a primeira tarefa do dia, isso vai te trabalhar na sua mente, de que se você não cumprir a segunda tarefa do dia, está ok também. A terceira também está ok. Quando você cumpre a primeira do dia, isso dá um gatilho para você continuar cumprindo todas as tarefas do dia. Então o zelo consigo mesmo. O zelo com você, o autocuidado. Há muita gente negligente. Negligência é o ato de agir sem tomar as devidas precauções,
com descuido, sem atenção. A negligência do lavrador causa a morte das sementes. Uma pessoa pode, talvez, acordar de mau humor, maltrata as pessoas, dirige de forma imprudente, grita com os animais, destrói o meio ambiente, procurando sucesso. Quero ser bem sucedido. Você errou no seu processo e não vai ter sucesso. E o celular, ele pode tornar você uma pessoa negligente com as pessoas que estão perto de você. Com as pessoas que estão perto de você. Uma vez eu fiz uma viagem internacional e a gente foi para um lugar muito famoso. E quando chegamos nesse lugar muito famoso, bem legal. Você já viu em filmes? Chegamos lá, estava entardecendo, vamos tirar fotos. E começamos a tirar foto desse lugar. E quando eu fui apreciar o lugar, já estava escuro. Não conseguia apreciar. Eu negligenciei aquela paisagem em detrimento das imagens do pós. Eu estive lá, que legal. Valorize as pessoas. Às vezes nós estamos num ambiente, interagindo com as pessoas do outro ambiente. E você não está, você está negligenciando. E muitas vezes está negligenciando os filhos. Por conta de redes sociais, de entretenimento. E a gente percebe que nos asilos, muitas vezes, e nos hospitais, muitos idosos são abandonados, e aí nós voltamos e falamos, poxa, esses filhos negligentes. Pode ser também que os filhos são negligentes com os pais que foram negligentes. E ele está colhendo a negligência. Eu tenho que pensar, poxa, eu preciso ser diferente. E fazer diferente. A negligência. Certa vez um pastor perguntou, depois de uma conversa com uma mulher, perguntou para o esposo dela, irmão, por que você fuma? Oh, pastor, porque faz mal fumar. Fumar faz mal para a minha saúde. Por isso eu não fumo. Então por que você dorme poucas horas, e depois fica mal-humorado, maltratando as pessoas da sua casa? É a mesma coisa. Você não está cuidando do seu corpo, está sendo negligente consigo mesmo. E há muitos cristãos que são negligentes em sua espiritualidade. Uma vez um pastor me relatou isso, uma mulher chegou no pastor, eu me sinto tão desanimada, tão fraca, né? O pastor simplesmente perguntou, você está orando? Ela, não. A senhora lê a Bíblia? Também não. É a mesma coisa que você chegar diante de mim e dizer, olha, eu estou me sentindo fraco fisicamente, eu estou meio desnutrido. Você está almoçando? Não. Jantando? Também não. Toma café? Não. Vai adiantar eu te aconselhar? Vai comer. Vai se alimentar, vai se nutrir, vai se fortalecer. Na verdade, essa é a ideia. E ele diz, Timóteo, luta o bom combate. Preserve a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Não seja descuidado com a sua vida, com a sua espiritualidade. Você não seja negligente. Você pode naufragar na fé, caso haja descuido, falte o zelo. Diz a Timóteo, na sua segunda carta, aqui nós lemos é a primeira, havia ali 2 anos, ele diz, não negligencie o dom. Depois ele fala, Timóteo, na segunda carta, depois de 2, 3 anos, reacenda a chama do dom de Deus, parece que havia apagado. Timóteo, reacenda, pode ser que Deus esteja falando contigo também, reacenda a chama do dom de Deus que está em você, porque Ele não te deu espírito de covardia, mas de poder, moderação e de amor. Reacenda a chama do dom de Deus, não seja negligente. De que adianta você negligenciar a vida de devoção todos os dias, onde você tem uma Bíblia diante de ti, e vir numa terça da esperança fazer campanha para Deus resolva os seus problemas? Deus não vai resolver problemas. Você é o problema que Deus quer resolver. Quando você se entrega, quando você não se torna negligente. Depois, em segundo lugar, firme seus passos na fé, manifestando progresso com plena entrega. Plena entrega. A Bíblia diz no verso 15, medite essas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Medite nessas coisas. Meditação. Se ocupe, se entrega. Paulo diz na carta aos Colossos, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenha o pensamento nas coisas do alto. Mantenha o pensamento, entrega, gente. As pessoas só se entregam naquilo que elas acreditam. Romanos 12, 2 diz assim, ofereçam a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereça-se. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Quando eu estive
um tempo atrás assistindo o filme Pelé Eterno, e aquele menino, ele quando menino, o pai dele era jogador, e o Brasil perdeu a Copa do Mundo, ele com 8 anos falou, pai, eu vou ser jogador de futebol, e eu vou fazer o Brasil ser campeão do mundo. Tinha 8 anos aquele menino. E ele com 16 anos levou o Brasil a ser campeão do mundo. E quando você assiste o depoimento do Pelé Eterno, ele se entregou tanto àquela paixão, aquilo, que o treino acabava, ele continuava treinando cabeçadas, ele continuava treinando. E os amigos do Pelé falam que ele, dormindo, gritava, gol! Ele respirava aquilo, ele viveu aquilo, ele não se tornou o melhor do mundo, o Pelé Eterno, por acaso. Houve um processo para ver o progresso. Há muita gente com talento como o Pelé, mas que não se entregou, escolheu outras coisas, se distraiu com muitas coisas. E as pessoas, para se entregarem, para se comprometerem a algo, elas precisam acreditar em algo junto com você. Martin Luther King, na luta contra a segregação racial, ele não disse, eu tenho um projeto, uma ideia, ele falou, eu tenho um sonho. E todas as pessoas que tinham o mesmo sonho se identificaram com ele, se entregaram àquela causa, e eles ganharam, e eles venceram. Eu tenho um sonho, eu me entrego a uma causa porque eu acredito nessa causa. O porquê? Porque eu venho, a terça da esperança. O porquê eu quero seguir Jesus, o porquê, qual a causa, qual a razão. É mais do que o que eu faço, mas o porquê eu faço. O porquê conecta você com uma causa maior, com um propósito. Em terceiro lugar, firme seus passos na fé, manifestando progresso com zelo pessoal e espiritual. Verso 16 diz, cuide de você mesmo e da doutrina. Cuida de ti. Eu listei algumas práticas de pessoas bem-sucedidas. Elas têm missão de vida, razão de viver. Elas são disciplinadas em relação às redes sociais. Elas estão em constante crescimento. Elas encontram felicidade no sucesso alheio e trabalham duro. O Elon Musk, pessoa que está em alta agora aí, um dos homens mais poderosos do mundo, podemos assim dizer, costuma ouvir a pergunta sobre como aprendeu a construir foguetes. A resposta dele é, eu li livros. Bill Gates, ele relatou ler 50 obras por ano. Existe um processo, não é sorte não, é obra do acaso, não é muito inteligente, existe esforço, existe uma entrega, mas nós temos que nos cuidar do nosso físico, cuidar do nosso emocional, cuidar dos nossos relacionamentos, perdoar mais, saber pedir perdão, ser paciente, se sujeitar, e também cuidar da vida espiritual. Cuida de ti mesmo e do dom, o dom que você recebeu. Que dom você recebeu? O que você está fazendo com ele? Está nas suas mãos. Como você está cuidando disso? De forma desleixada? Ou com esmero, com zelo? É assim que todos verão o seu progresso. Progresso. Salmo 1, verso 2 diz assim, aquele que medita na lei de Deus, de dia e de noite. Medita. Eu não encontro a Bíblia dizendo que nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que meditar na palavra. Medita de dia e de noite. Este será como que a árvore plantada à beira de água corrente, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. Tudo que fizer será bem sucedido, prosperará. E depois Paulo diz assim a Timóteo, concluindo, se você não for negligente com o dom que recebeu, e se entregar plenamente, e cuidar de si mesmo, Timóteo, você não somente salvará a si mesmo, mas a todos que ouvirem de você. Deus está convocando você a crescer, a progredir, mas especialmente para ser um canal de bênção, para aqueles que se aproximarem de você. Jesus diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, do seu interior. E quando você lê Apocalipse, lá no finalzinho, João teve a visão que esse rio de água viva saía do trono de Deus. Do trono de Deus. Ele sai do trono, ele vem para você e de você para os outros. Seja um canal de bênçãos. Vamos ficar em pé, vamos declarar.